Foram necessárias 150 corridas, mas finalmente Carlos Sainz subiu no degrau mais alto do pódio. Mas ficou aquela dúvida, vencer, venceu, mas será que convenceu? Será que o Carlos Sainz mostrou um ritmo que ele garantiria a vitória em uma corrida normal e que não tivesse tantas particularidades como foi o Grande Prêmio de Silverstone? E é claro que para discutir esse assunto eu trago um especialista em convencimento, que é o nosso queridíssimo Pedro Squarizi. Pedro, vamos começar logo do começo. O Carlos Sainz largou da pole position em um treino classificatório em que ele mesmo admitiu não ter feito a melhor volta. Na verdade, ele contou com a sorte do Hamilton ter carregado a bateria no melhor momento, do Leclerc ter errado e causado uma bandeira amarela que atrapalhou o Verstappen, e ele... Claro que ele tem o mérito de ter entregue aquela volta, mas no meio da confusão ele garantiu a primeira pole position da carreira para largar na frente em Silverstone. O que você achou dessa conquista dele logo no sábado? Primeiramente, olá, bicudos. Realmente o Sainz mesmo ficou surpreso com a conquista da pole. Quando ele foi avisado no rádio que ele estava com a pole position, ele falou, sério? Eu? Opa, que surpresa boa, né? E como você falou, ele foi ajudado por muita coisa. Inclusive, a chuva que parecia estar voltando, ninguém mais estava conseguindo fazer setor verde, nem roxo, lógico. E aí, aquela sequência de volta rápida atrás de volta rápida, e quem terminasse provavelmente a última volta rápida ia ficar com a pole, acabou ali e caiu no colo dele. Não foi uma pole merecida por si só, sim, onde ele fez aquela volta que a gente fala que tirou suco do carro, mas foi uma pole. E é uma pole, tá na carreira, é mais uma. A gente já tem corrida aí que não teve nem corrida, por que não pode ter uma pole desse jeito? Não, foi uma pole extremamente honesta. Eu acho que ganhou lá o pneu autografado pelo Mansell, assim, não tenho o que questionar da pole. Mas concordo com você, não foi aquela pole que você fala, nossa senhora, que volta do Carlos Sainz, que piloto magnífico. Foi uma questão circunstancial. E aí, nós vamos para a largada, na primeira fila, Carlos de um lado, Verstappen do outro, todo mundo sabendo que a Ferrari, principalmente o Leclerc, precisa que alguém pare o Verstappen. E de novo, logo depois do Grande Prêmio do Canadá, onde foi o Carlos Sainz o grande desafiante, dessa vez era ele que precisava segurar o Verstappen, mostrar as garras logo na largada para tentar deixar o sonho do título da Ferrari vivo. E aí as luzes se apagam e antes mesmo de chegar na primeira curva, o Verstappen pula na frente do Carlos Sainz e não dá a menor chance para ele. Comente. O Verstappen foi com uma estratégia um pouco mais ousada. Eu realmente queria ver o que ia acontecer dessa estratégia. Ele foi com um pneu soft, enquanto praticamente o grid inteiro estava no médio, a Pirelli previu o médio, e alguns malucos estavam no duro, né? Lembrando que para esse fim de semana a gente tinha os 3 pneus mais duros, né? O C1, C2 e C3, visto que Silverstone é uma pista que degrada muito os pneus. Então a Pirelli jogou seguro e jogou com a gama mais dura. E o Verstappen largou muito bem, exatamente, e bem provável porque ele estava com o pneu médio, né? Ninguém deu um bate ali, né? Ninguém desafiou o segundo lugar do Sainz, mostrando que o Sainz fez uma boa largada, pelo menos não ali logo na primeira curva, né? Precisou embalar e ter dificuldade de posicionamento nas curvas. Mas aí eu não tiro muito mérito dele na largada porque tinha diferença de estratégia. Provavelmente o Verstappen ia desgastar muito rápido esse pneu soft. Ele estava contando muito com o desempenho que a gente viu da Red Bull o fim de semana todo. Ele estava como favorito o tempo todo, né? Todos os treinos livres ele estava dando... Ele fazia 1, 2 voltas rápidas e já parava porque ele já estava entre os tempos melhores, já tinha se encontrado no carro, diferente do Pérez, né? Esse caso específico era para o Verstappen. Mas parece que as coisas não deram certo para ele esse fim de semana. Mas nesse ponto, no geral, era uma estratégia diferente, eles estavam contando com essa performance tão diferente em relação a todos os outros carros para o Verstappen. Tudo bem. Então, nessa primeira largada, nós vamos considerar que Verstappen estava com um pneu macio e ele com médio, e que a vantagem foi essa. Quando você vê o tempo de reação, realmente o Sainz chega a ser até mais rápido, só que de 0 a 200 o Verstappen ganha vantagem, provavelmente pelo pneu. Então vamos tirar das costas do Carlos Sainz essa situação.
Aproveitando para falar da largada, queria chamar a atenção para a largada de dois pilotos, que inclusive são os dois pilotos da Mercedes. Para começar com o Hamilton, que faz uma senhora largada, uma largada daquele piloto que está correndo em casa, sabe? Entra no carro, vai para cima, já pula na frente do Pérez, já contorna o Leclerc, já está em terceiro lugar na primeira tomada, mostrando que o Hamilton estava com vontade de brilhar esse fim de semana. E o George Russell, que dessa vez largava atrás do companheiro de equipe, no meio da galera, tinha Latifi, tinha Tsunoda, a galera tava todo mundo ali em volta. E ele, depois de tomar uma passada do Latifi pelo meio, que estava um espaço entre o Joe e ele resolveu, na minha opinião, fechar a porta de maneira um pouco tardia e acabou causando uma confusãozinha boa, porque a Mercedes dele perde o controle, pega no carro do Zhou, que capota, vai deslizando de cabeça para baixo, capota, passa por cima da barreira de pneu e causa um dos acidentes mais impressionantes dos últimos tempos, que, né, assim, graças ao Halo não aconteceu nada e ficou todo mundo bem. Mas que foi um susto, foi, né? Foi realmente a hora que já começa no take ali da curva 3, da curva 2, passa um carro de ponta cabeça no fundo, já tem carro, tem fumaça para tudo quanto é lado, tem carro rodando, carro destruído. Realmente fazia um tempo que a gente não via um acidente desses. E um acidente com um piloto específico, né? Onde ele vai capotando, passa por cima da barreira de pneus. Esse aí eu não lembro do último, para ser honesto. Assim, lógico que a gente tem o acidente grave do Grosjean, mas não passa por cima, né? Ele voou. Esses carros que tinham que grudar no chão estavam voando, né? Não vamos acusar o Russell de ter feito nada muito, assim, equivocado, talvez, naquela confusão faltou um pouco de noção de espaço, mas ele se redime logo depois, porque antes mesmo, né, de completar a primeira curva, ele para o carro e desce e vai correndo ver se o Joe estava bem, só que ele se esqueceu que ali não pode estacionar. Resultado: o menino foi guinchado e provavelmente vai pagar uma multa, ficando fora do GP, que ele poderia muito bem ter voltado para os boxes, porque a corrida foi interrompida e ele tinha apenas um pneu furado. Então, naquele excesso de cuidado, de zelo pelo companheiro, o Russell acabou jogando a corrida fora diante dos seus fãs. Uma pena, mas, né, proibido estacionar é proibido estacionar. Depois que aconteceu é difícil de falar. Eu acho que o Russell fez a coisa certa. Eu acho que não poder relargar foi uma punição de certa forma, né? Foi uma consequência ruim para ele. Mas a gente tem que sair com a consciência tranquila. Imagina se ele tivesse ido e tivesse acontecido alguma coisa mais grave com o Zhou, né? Ele conseguiu chegar, foi o primeiro. Até o médico estava correndo atrás dele. Ele começou a correr atrás do Zhou e ficou quase um pega-pega ali. A confusão, ninguém sabe para onde corre. Né? O médico estava meio perdido, porque tinha tanto carro destruído ali. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o Russell realmente chegaria de volta aos boxes, né? Ele tava com, você falou, um pneu furado, mas ele não tinha mais roda, né? Não tinha mais pneu, só tinha roda ali na parte traseira. Por mais que chegasse, podia fazer um dano muito grande ao carro, principalmente ao assoalho hoje, que é muito importante, né? E não tem como trocar. Então, eu não sei. É difícil falar agora. Mas eu acho que ele fez a coisa certa e para um piloto que não está disputando o primeiro lugar, eu sei que, lógico, ele está disputando o primeiro lugar dentro da Mercedes, mostrar serviço, tudo. É melhor numa situação dessa aí com a consciência tranquila, verificar que está tudo bem. Ele tem uma pequena culpa, até como você colocou, mas eu considero um incidente de corrida. E aí nós ficamos cerca de 50 minutos esperando o resgate terminar, porque foi de fato um resgate muito difícil pela posição que o carro ficou. Mas, logo depois, alinhamos no grid novamente e foi o que você falou. Por conta dos pilotos não terem todos ultrapassado a segunda linha do safety car, nós voltamos ao grid original. Ou seja, Carlos Sainz voltava para a pole position e podia reeditar a largada e tentar corrigir o que deu de errado da primeira. E na segunda relargada, sim, o Carlos pula bem, na verdade ele pula de maneira muito mais agressiva, já dá logo uma prensa no Verstappen e mostra que ele realmente queria a primeira posição. O que você achou da segunda largada? Eu acho que na segunda largada o Sainz deve ter ido para os boxes, olhou um pouco como o Hamilton largava contra o Verstappen e fez igualzinho, né? Me lembrou muito a disputa do ano passado, o jeito que ele foi encostando o Verstappen a ponto do Verstappen não ter opção além de tirar o pé. Acho que largou muito bem, largou limpo, né? Quem tem dúvidas aí, eu na hora mesmo achei que tinha sido muito errado, mas largou limpo, ele deixou um espaço, o Verstappen que não teve a confiança para deixar o carro.
e largou muito bem. Já manteve a primeira colocação, mostrou novamente que ele é um bom piloto. Nesse ponto também, na sua dúvida inicial, ele mereceu? Até aqui, para mim, ele está merecendo. Por mais que a classificação tenha um pouco de sorte, até aqui está merecendo. Tudo bem, vamos continuar. Carlos Sainz está em alta, sem problema. Quem também parou para analisar a largada foi o Leclerc e o Pérez, que dessa vez... O Leclerc não, o Leclerc de novo larga bem razoável, tanto que o Pérez pula na frente dele, mas também não foi tão ruim a ponto de ser ultrapassado pelo Hamilton. E que o Hamilton, que tinha feito uma excelente primeira largada, não conseguiu repetir o feito, ainda ficou se embolando com o Norris. E na verdade, logo depois das primeiras curvas, as duas Ferraris e as duas Red Bulls resolveram disputar a mesma tomada e foi aquela confusão, sobrou para o Leclerc, que quebrou um pedacinho do bico, e para o Pérez, que saiu muito mais ferido, tanto que ele precisou parar logo na sexta volta para trocar o bico e praticamente sair da disputa pela corrida. Essa é uma das características que a gente fala tanto de pista, né? É uma das belezas de Silverstone, que eles só vão frear mesmo na terceira curva. E por ser uma pista larga, quando chegou na terceira curva, mas tinha carro para todo lado. Os 4 primeiros, principalmente, estavam tudo embolado. Teve Leclerc passando por cima da zebra, o Pérez fechou ele. Então, é uma das belezas que a gente tanto fala das pistas, né? E a partir, né, da segunda largada, o Sainz pula na frente, começa a ditar o ritmo. O Leclerc, num primeiro momento, né, fica em terceiro, porque o Pérez precisou parar. O Hamilton recupera a quarta posição e o Verstappen vai caçar o Sainz. O Leclerc começa a entrar no ritmo logo depois das primeiras voltas, porque ele, mesmo com um pequeno dano no bico, ele reajusta o carro, reconhece o que dá para fazer com aquele carro um pouco danificado e começa a entrar de novo, ser o Leclerc que a gente espera. Mas quem estava sendo o que a gente realmente espera era o Verstappen, porque ele não tem paciência para esperar parada dos boxes, para esperar desgaste de pneu, para esperar nada. O Verstappen resolveu que ele ia reeditar o Grande Prêmio do Canadá, só que em posições invertidas. Ele resolveu dar um calor no Sainz e para mostrar que a Red Bull estava mais rápida e ele queria a primeira posição. E aí nós temos um momento crucial que eu quero ver você defender. Na volta 10, o nosso querido Carlos Sainz escorrega no tomate. Aí começa a desandar a corrida do Sainz, né? Eu não vou negar. Ele sai sozinho, sob pressão. Eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. E aí você vê aquilo acontecendo e fala, realmente... Eu concordo com você. A gente tem que começar a repensar, ver se... Nesse caso, o Sainz merecia mesmo esse primeiro lugar nessa corrida. O Verstappen nessa não perde uma oportunidade, já colocou o carro ali. Um perigo, porque eu achei que o Sainz voltou com tudo para a pista e quase acertou o Verstappen, mas ali ele concretizou e passou para primeiro colocado, né? Será que foi outro golpe do vento, que nem ele sofreu em Barcelona? Nesse caso, o Verstappen estava 7 décimos atrás, né? Por que só teve vento pro Sainz? Não, e o resto estava ali colado, né? Então fala, tá bom, ele abriu um buraco no vento e acabou não afetando tanto o Verstappen. Pode ser, mas aí tinha um monte de gente atrás, e alguns pilotos que a gente ainda duvida se merecem estar na Fórmula 1 fazendo a mesma curva, né? O vento não muda assim. E quando o Verstappen passa pelo Carlos Sainz, a corrida tinha tudo para acabar. Porque Verstappen na frente, Verstappen com um carro mais rápido, Verstappen andando tudo que tá andando. Não tinha muito mais. Eu falei, olha, quem quiser fazer alguma coisa pode fazer, porque a corrida acabou, tá terminada, lá vai o Verstappen para mais uma vitória. Não foi bem isso, porque os deuses do automobilismo e a macumba do Sainz deram muito certo. O cara não ficou nem 2 voltas na primeira posição. Pegou um pedaço de carro que depois o pessoal tá dizendo que foi da AlphaTauri, por conta daquele enrosco entre Tsunoda e Gasly, que estragou o assoalho e ele simplesmente destruiu o balanço do carro. O carro já não respondia mais. O Verstappen deu piti no rádio, falou que o carro estava 100% quebrado. Só sei que precisou ir para o box. E o Carlos Sainz volta para a liderança da corrida. O que você achou dessa situação? Como você falou, né? Os deuses do automobilismo estão querendo trazer caos para esse ano. Ou é o deus do automobilismo, ou a Liberty Media tem um botão ali para fazer caos. Porque, cara, não tem uma corrida que não acontece nada. Ultimamente toda corrida tem alguma coisa, é sensacional. Sim, não tô reclamando, tá? Só para deixar claro, eu gosto dessa
bagunça, né? Como você falou, eu também nesse momento achei, agora acabou, a gente talvez vai ter que olhar quem vai ficar em terceiro ou em quarto, porque o Pérez estava numa situação ruim. E não, 2 voltas depois, o Verstappen já começa a perder rendimento, já não entra bem numa reta, o Sainz passa fácil, depois o Leclerc passa tão fácil quanto. Com o Verstappen fora do páreo, também a segunda Red Bull fora do páreo, é uma dobradinha da Ferrari. Não tem mais o que discutir, a corrida está na mão deles. Acontece que ninguém esperava que Lewis Hamilton, numa Mercedes que está renascendo, ia conseguir imprimir um ritmo tão forte e começar a se aproximar efetivamente da dupla da Ferrari. E aí que entra o segundo ponto, na minha opinião, que Carlos Sainz começa a dar vacilo de novo. O Leclerc, mesmo com aquele probleminha no bico, que provavelmente perdia alguns pontos de pressão, estava andando melhor que ele, a ponto de a gente entrar numa conferência se deveria deixar passar, se não deveria deixar passar. A Ferrari fica discutindo isso, e o fato é o seguinte: o Hamilton vai, volta a volta, se aproximando dos dois carros da Ferrari. Será que, normalmente, a Ferrari ela não titubeia muito na hora de dar uma ordem de equipe, mas em Silverstone parece que eles ficaram cheios de dedos, né? Ai, será que é cedo? Será que não é? Será que vai tirar a corrida do Carlos Sainz? E deixaram o Hamilton se aproximar de maneira perigosa nessa primeira perna. Como é que você viu tudo isso? Olha, é difícil a gente saber tudo o que acontece nas discussões que tem em contrato e tudo, mas olhando o que aconteceu na pista, essa conferência, da forma que você falou, começa quando os dois ainda estão atrás do Verstappen, né, nesse intervalo aí de 2 voltas, que o Verstappen consegue ficar na frente. O Leclerc já começa a questionar, falar que tem ritmo, aproximar do Sainz, e a Ferrari fala, não, por enquanto fica assim, tá tudo bem, vamos deixar, né? O Sainz largou em primeiro, então se a gente não tiver preferência, a vantagem é dele ficar na frente, não ter troca em pista, né? Se a gente não considerar troca em pista, tá? Só deixando claro, eu não gosto disso. Só que aí acontece a fatalidade, né? A tristeza do Verstappen ter um problema e os dois irem para primeiro. E aí a situação para mim fica muito complicada. Enquanto, novamente, voltando para antes do Verstappen, eu acho que fazia muito sentido falar, ó, deixa o Leclerc passar, deixa ele atacar, se não der nada certo, a gente inverte de novo. Depois é quem ganha a corrida. E o Sainz está batendo na trave há tanto tempo, está querendo tanto isso, que deixou a Ferrari numa situação complicada. Eu achei, de certa forma, errado a posição. Eu acho que naquele momento eles tinham que falar brigue, e quem ficar na frente ficou. Por mais que isso desgaste pneu tudo, eu acho que tinha. O Leclerc estava mostrando muito mais ritmo. A Ferrari pediu pro Sainz fazer tempo e o Sainz não estava conseguindo fazer o tempo. Demorou 2 voltas para chegar no tempo que eles pediam. E a Ferrari, como você falou, né, ficou numa situação onde, por não deixar passar, o Sainz estava segurando o Leclerc e o Hamilton estava chegando. E apareceu o Hamilton, né, que aí eu acho que complicou muito mais na decisão da Ferrari, que eles não esperavam. O Hamilton aproximou de um jeito, em uma velocidade, estava tirando aí quase meio segundo por volta, que fez a Ferrari tomar uma decisão. E eu acho, tá, no jeito que tudo aconteceu, que aquela hora que eles chamaram o Sainz para colocar pneu duro muito, na volta 20, se eu não me engano, foi uma maneira deles darem o primeiro lugar pro Leclerc meio que escondido. Mas o Sainz não tinha ritmo. O Leclerc estava mostrando que ele tinha muito mais apetite, muito mais ritmo de volta. O Hamilton estava se aproximando. Chegou numa situação que pararam o Sainz, ele não tinha, ele estava atrapalhando o Leclerc, como o Leclerc falou no final. Mas em nenhum momento o Sainz estava reclamando dos pneus para ter ritmo. Ele só não estava achando ritmo. E aí eles param ele cedo, exatamente por o Leclerc ter tanto ritmo e o pneu duro, se tivesse rendimento, ia ser bom, mas eles já provavelmente tinham conhecimento que não ia ter um rendimento tão bom quanto o médio, visto que é o pneu mais duro da temporada, que eu acho que eles chamaram ali para fazer a troca e não ter os dois disputando, porque foi muito cedo. Acho que de tudo que eu quero falar foi muito cedo, né? Eles largaram na volta 3, né? Lembrando que eles tiveram a primeira volta foi completa, teve uma volta no safety car, e quando eles largaram eles estavam na terceira volta, né? Quando ele para na 20, com o pneu médio, está parando com 18. Se a gente comparar com um Hamilton, é quase o dobro, né? Então, por isso que eu não acho que foi por questão de problema de pneu mesmo. Eu acho que eles tentaram fazer uma jogada ali para eles
darem o primeiro lugar para o Leclerc sem dar ordem de passagem dentro da pista. O que não acabou dando certo, porque tudo bem, o Sainz para, o Leclerc também para mais tarde, mas o Sainz volta na frente, né? Parece que o undercut funciona e o Sainz volta na frente do Leclerc de novo. Quem demora muito para parar é o Hamilton, que vai parar lá depois da volta 30, acaba colocando também um pneu duro, que talvez tenha sido ali o grande drama da Mercedes na corrida. Faltou um pouco de ousadia. E quando o Hamilton volta, ele volta de novo, tirando o ritmo da Ferrari. Tanto que dessa vez, sim, a Ferrari pede para que os pilotos invertam as posições, porque o Leclerc está andando mais rápido do que o Carlos Sainz. Quando o Carlos Sainz dá a posição para o Leclerc pula na frente, o Leclerc impõe um ritmo muito bom em cima do Carlos Sainz, tanto que ele abre 4 segundos. O Hamilton já estava chegando no Sainz, e como o Hamilton e o Sainz tinham uma diferença muito grande de vida útil, né, do pneu, a chance do Hamilton superar o Sainz era muito real, né? O Hamilton estava indo para o segundo lugar. Mas depois disso, o Hamilton ir buscar o Leclerc era praticamente impossível. Mas naquele negócio da Amazon, na previsão da Amazon que aparece lá, do AWS, tinha grandes chances do Hamilton voltar na frente dos dois. E se essa situação se concretizasse... não ia voltar. Ele voltou 6 segundos atrás do Sainz. Ele voltou menos, né? Que o pneu, ele demorou para esquentar o pneu, com o problema que todo mundo estava enfrentando ali, né? Então, mas o que me incomoda é que na primeira perna, com pneu médio, o Leclerc rendeu melhor do que o Sainz. Então ficou aquela polêmica, vou trocar, não vai trocar, você acabou trocando nos boxes. Na segunda perna, com pneu duro, o Leclerc rendeu melhor do que o Sainz. Em um ponto que até a Ferrari teve que intervir e falar, pelo amor de Deus, troquem, porque a Mercedes vai chegar na gente. Por isso que eu digo, não foi apenas o erro, né, da volta 10 do Sainz, ele não encontrou o ritmo durante a corrida. Não, acho que o Sainz realmente... Não é que ele não tinha ritmo, ele não tinha o ritmo do Leclerc no carro. Por mais que ele fez a pole, né, como a gente falou, teve um pouco de sorte, o Leclerc estava muito mais confortável com o carro, né? Ele estava explorando mais o limite e estava ainda, pelo que parecia, né, em tudo, economizando pneu melhor. Então, eu concordo. Nesse sentido, o Sainz não tinha o ritmo do Leclerc, mas eu não acho que ele não tinha ritmo. Ele estava com um ritmo bom, ele deu o embate pro Verstappen, né, e teve muita dificuldade ali, até errar, o Verstappen teve muita dificuldade de passar. E querendo ou não, com ritmo ou não, nós vamos para o grande finale do Grande Prêmio de Silverstone, que foi o problema mecânico do Ocon, que causou o safety car. E aí que eu digo que faltou ousadia da Mercedes na hora de colocar o Hamilton com pneu duro. Porque se o Hamilton já tivesse colocado um pneu macio, claro que ninguém, né, estava esperando por um safety car àquela altura da corrida. Mas se o Hamilton tivesse colocado um pneu macio, talvez não precisasse parar no pit de novo. O fato foi, a Ferrari, mesmo estando o Leclerc na primeira posição, opta por chamar o Carlos Sainz e a Mercedes chama o Hamilton e aí uma galera, todo mundo para, fica aquela confusão dos diabos. Você acha que a Ferrari errou ao não parar o Leclerc? Como é que você viu nessa estratégia lá do time do Binotto? Pela minha interpretação, a Ferrari estava numa situação complicada. A hora que o Ocon para, o Leclerc está quase no fim da volta. Ele está finalizando mais ou menos o setor 2. Lógico, eu olhando daqui, eu falei, vai ter safety car. Mas dependendo do quanto tempo eles demoram para colocar o safety car, uma parada do Leclerc estando em primeiro poderia custar o primeiro lugar para ele. Ia complicar muito a situação dele. Lógico, ia ter a relargada tudo e talvez ele conseguisse recuperar. Mas aí todos iam parar, entendeu? A situação seria totalmente diferente. Pelo que foi falado, eles tiveram ainda uns 10 segundos para, depois que deu o sinal de safety car, para o Leclerc passar a linha da entrada dos boxes. E aí o Sainz tem um tempo maior, até como você falou, ele abriu muito tempo o Leclerc abriu muito tempo do Sainz, então teve mais tempo da Ferrari se preparar para receber o Sainz. Então essa é a minha visão. Foi um erro, mas é difícil da gente julgar com as informações que a gente tem. É muito fácil a gente falar sobre para não para. O Hamilton parou, efetivamente, todo mundo viu, mas o pneu do Hamilton era muito novo. A gente não sabia se o Hamilton ia parar ou não. Ninguém sabia se o Hamilton ia parar ou não. Imagina você para os dois carros da Ferrari, o Hamilton não para, pula na frente e depois você não consegue ultrapassar. Olha a confusão que você pode me causar. Eu acho isso uma situação muito difícil de acontecer, porque
o pitch inteiro, né, estava em média 19 segundos sem safety car. Normalmente esse tempo cai pela metade com o safety car, é mais ou menos a conta que eles fazem. Então vamos falar 10 segundos. O Hamilton estava 6. Eu acho que é difícil, mas eu acho que tinha que estar arriscado, porque depois se o Hamilton para na próxima, tá colado já, porque o safety car já embolotou tudo ali. E se não parar, a diferença de pneu era muito grande, principalmente que eles colocaram um médio, né? Então, eu acho que essa situação eu não consideraria para a estratégia. Quem dançou foi o Leclerc, né, coitado? Porque tem uma relargada, o Leclerc puxa a fila com o pneu duro, é o único que não para. E nessa hora nós temos aquele Sérgio Pérez, lembra do Sérgio Pérez que no começo acabou encostando, brigando com ele, quebrando um pedacinho do bico, escapando nos boxes? Sérgio Pérez surge magicamente numa quarta colocação com um pneu macio e com vontade de fazer história e colocar a Red Bull no pódio. E aí nós temos as últimas voltas da corrida, assim, sensacionais, um pega que parecia até de categoria de base, 3 pilotos disputando posição, e agora sim eu vou dar o mérito pro Carlos Sainz. Ele parte para cima do Leclerc com vontade e passa. Eu acho que aí dessa vez, toda aquela falta de agressividade que eu reclamei no Carlos Sainz, aquele sangue nos olhos, ele mostra para cima do Leclerc e pula na frente do cara e fala, olha, se virem aí, eu vou levar a minha para casa. E depois, o Leclerc, querendo ou não, com o pneu daquele jeito, com o carro meio danificado, o Leclerc faz uma senhora defesa de posição contra o Pérez e o Hamilton, tanto que é o grande pega da corrida, né, esses três, e mostra, na minha opinião, por que ele é o piloto número 1 da Ferrari. Mas o fato é um só, o Sainz, nessa confusão, consegue abrir um pouquinho e leva a primeira corrida dele para casa, uma corrida que não foi fácil, uma corrida que ele não vai esquecer e que teve esse merecimento no final, mas eu ainda acho que nos meandros, no meio de tudo, não foi aquela corrida que a gente vai dizer como pilotou o fino. Eu não sei você, a minha opinião é essa. Como você falou, eu concordo 100%. Tudo que aconteceu na corrida, toda a história que a corrida contou pra gente, mostra que o Leclerc merece ser primeiro piloto muito mais que o Sainz. E olha que eu sou um defensor do Sainz, hein? E nem só com os 3 primeiros colocados se faz a história de um GP. Por isso agora nós vamos saber o que nós gostamos e não gostamos ao longo dessa corrida. O primeiro gostei vai para a disputa que a gente teve no final entre o Mick e o Verstappen. O Mick deu um embate muito legal para o Verstappen, foi uma disputa muito gostosa, mas ele estava numa situação um pouco complicada, onde ele estava marcando seus primeiros pontos da carreira e queria marcar um pouco mais, e para isso ele teve que atacar bem o Verstappen, um dos pilotos mais difíceis de ultrapassar, que deixa menos espaço na pista. Mas no geral foi uma disputa muito gostosa de se ver. O meu gostei vai para Lando Norris, o jovem talento da McLaren, que a cada ano que passa deixa de ser tão jovem, mas continua sendo um talento. Na verdade, na primeira perna da corrida, ele, logo na largada, ele ultrapassa o Lewis Hamilton e, assim, ultrapassa com propriedade, com uma manobra muito bem desenhada, com uma disputa muito limpa entre os dois. Afinal, eram os únicos dois britânicos que sobraram, né? Pelo amor de Deus. Mas ele conseguiu colocar a McLaren de novo no páreo entre as grandes equipes, terminou em sexto atrás do Fernando Alonso, o que não é tão bom porque esse ano a gente está vendo que essa posição da Alpine e McLaren parece que está em aberto. Vamos ver quem vai ser a quarta equipe e, no meu ver, parece que realmente é a Alpine, porque a McLaren, infelizmente, só tem um piloto e esse piloto é o Norris. E o meu segundo gostei vai para a segurança dos carros. Eu sou uma pessoa que está criticando muito a FIA e algumas decisões que eles estão sendo um pouco mais relapso em relação à segurança da corrida, mas no passado eles tomaram a decisão contra o gosto de muitos de colocar aquele halo e o halo, né? E a gente viu agora realmente a importância. Novamente, né? Já teve alguns outros acidentes, mas esse foi um dos mais impactantes que a gente teve aí nos últimos tempos. E o meu primeiro não gostei vai para a quebra do Ocon. Não necessariamente a quebra, porque eu não tenho nada a ver com isso e eu não sou mecânico da Alpine. Mas numa pista como Silverstone, você tem
Tanta área de escape, tantas agulhas, tudo tão bem preparado e o Ocon caprichosamente foi escolher a antiga reta do grid para parar o carro, ainda do lado, né, do lado invertido, nem para tirar o carro da pista, para causar confusão, para causar safety car. É claro que causou um safety car que deu muita emoção para a corrida, mas, poxa, você acaba mexendo com a história, né, do GP por causa de uma besteira dessa. Não gostei de onde o Ocon parou, não. Na verdade, eu acho que devia chamar o pessoal que rebocou o carro do Russell para tirar a Alpine dali. E o meu não gostei vai para a corrida do Latifi. Ele que teve a sua primeira chegada no Q3, uma largada, pelo menos na primeira vez, boa. Ele largou bem na segunda vez também. Mas depois de tudo que aconteceu, ele conseguiu terminar no 12º lugar, sendo que só 14 carros terminaram, e ainda acabou com a piada que ele não tinha passado o Hülkenberg até hoje. E o pato estrela desta corrida, normalmente a gente evita trazer o pessoal que ficou ali no pódio, que são os protagonistas, né, do GP, mas dessa vez foi inevitável. A hora que o Pérez apareceu em quarto colocado com pneu macio e partiu para cima do Hamilton, partiu para cima do Leclerc, e eu digo mais, só não partiu para cima do Sainz porque não deu tempo. Que corrida dessa foi do Pérez? No primeiro acidente que ele quebrou o pedaço do bico, assim, eu não vi um erro da parte dele, foi uma questão mais de acidente de corrida, uma circunstância, uma infelicidade, e depois o cara veio com vontade e continua na segunda posição do campeonato. Pérez, mais uma corrida dessa e você vai chegar lá no Verstappen, cara. Continua, vamos? E o pato da rodada dessa semana vai para ninguém menos que Tsunoda, levando 2 semanas consecutivas, né? Depois de duas largadas péssimas, o Tsunoda ainda conseguiu em uma disputa com o Gasly tirar os dois carros e fazer com que os dois tivessem que ir para os boxes arrumar as coisas. Que papelão, né, Tsunoda? E para finalizar, quem saiu abatido deste grande prêmio foi Charles Leclerc. Para começar, quando o Verstappen teve problema no carro e se mostrou estar fora da disputa, era a chance de ouro do Leclerc pular na frente e descontar quase 25 pontos. Não seriam 25 porque o Verstappen ainda volta para pontuar, mas era uma chance dele retirar um mundo de distância entre ele e o Verstappen no campeonato. Acontece que primeiro teve que bater boca com a Ferrari para ver se conseguia trocar de posição com o Sainz. Não foi fácil, a Ferrari estava meio reticente quanto a isso. Depois teve o problema na parada do pit stop, que ele não parou. Acabou tendo 10 voltas infernais pro coitado do Charles Leclerc, brigando contra carros com pneus em melhores condições. E além de tudo, desceu do carro e ainda tomou um esporro do Binotto, porque não venha me dizer que aquela conversa, aquele dedo na cara que eles tiveram, foi um carinho, não. A coisa parecia estar um pouco azeda. Leclerc, um ano difícil para você. E nós vamos ter muito descanso para a próxima corrida. No dia 8, sexta-feira agora, já começam os treinos livres às 8h30 da manhã, o primeiro. E a corrida é no dia 10. E sim, na casa da Red Bull, no Red Bull Ring. É outra oportunidade da Red Bull mostrar o alto desempenho. É uma pista normalmente que eles mandam muito bem. E por hoje é isso. Até a próxima, bicudos.